Quando nós, físicos, estudamos os chamados diagramas de Feynman na teoria quântica de campos, nós somos levados a acreditar que, no âmbito do campo quântico, as partículas parecem se mover no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. A partícula parece voltar para o passado. E parece que ela faz isso para, de lá, tomar decisões sobre como enfrentar situações aqui no presente, no aqui e no agora. Elas vão para o passado para lá encontrarem solução para resolver problemas do presente. Coisa de louco. Aliás, segundo os diagramas de Feynman, no experimento da fenda dupla, as partículas também fazem isso. Ou seja, a partícula parece voltar para o passado para assim poder mudar o seu presente atual. Por incrível que pareça, nós também podemos fazer isso. Veja, no caso da partícula, ela volta para o passado literalmente. Isso não é metáfora, é literal. Já no nosso caso, nós fazemos isso, nós voltamos para o passado através da nossa memória. De fato, diferentemente das partículas, o ser humano é um ser consciente. Ter consciência implica ter memória. Portanto, o ser humano é um ser que tem memória. É precisamente através da memória que nós, humanos, podemos voltar ao passado. Através da nossa memória, nós podemos aprender coisas lá no passado para enfrentar situações aqui no presente, exatamente como fazem as partículas, segundo a teoria quântica de campo. E aqui trata-se de mais um exemplo do princípio da simetria, que trata sobre a invariância das leis da física. Um assunto sobre o qual eu venho insistindo bastante nas minhas publicações. Segundo o princípio da simetria, as leis que atuam sobre as partículas na micro-realidade quântica atuam também na macro-realidade humana sobre as pessoas. Mesmo para você que não é físico, é fácil compreender como os princípios quânticos atuam também na nossa realidade, na realidade humana. Por ocasião do fim do ano, por ocasião do Réveillon, as pessoas invariavelmente tendem a fazer um balanço do ano que passou. Um balanço das suas experiências, das suas conquistas, dos seus projetos bem-sucedidos, dos seus fracassos, etc. Um balanço sobre como foi o seu relacionamento amoroso, como foi a sua saúde. Nessa mesma ocasião, na época do Réveillon, as pessoas também costumam fazer planejamentos para o próximo ano. Elas costumam desejar coisas que pretendem adquirir no próximo ano. Quando nós fazemos isso, então constatamos que alguns anos foram bons e outros anos foram ruins. Nós constatamos que teve ano que nos deram mais alegrias e que também teve anos que nos deram mais tristezas. Com a aproximação deste próximo Réveillon de 2020, eu já começo a pensar sobre este ano que está chegando ao fim.
Começo a pensar sobre este ano de pandemia causada pelo coronavírus. Neste ano, quando quase 1 milhão de pessoas já morreu no mundo inteiro. Eu começo a pensar nas tantas famílias que nesse Réveillon não vão poder abraçar os seus queridos que morreram durante esta pandemia. Eu começo a pensar nos proprietários das tantas lojas e restaurantes que tiveram que fechar. Nas micros e pequenas empresas, nas academias de musculação, nos bares e lanchonetes que fecharam as suas portas. Eu começo a pensar nas universidades e nos colégios fechados, nas igrejas fechadas, nos estádios de futebol fechados. Quanta gente sem trabalhar, quanta gente sem dinheiro, quanta gente desesperançada, quanta gente triste, quanta gente morta. Eu começo a pensar sobre as pessoas que perderam seus empregos ou que tiveram a sua empresa falida por causa da epidemia. Eu começo a pensar em mim próprio também. Em quantos projetos que eu não pude realizar. Em quanto dinheiro que eu deixei de ganhar. Em quanta tensão nervosa que eu venho suportando silenciosamente. E por causa disso, quantas vezes eu ofendi as pessoas dos meus relacionamentos mais próximos. Quantas vezes eu fui grosso por causa dessa tensão causada pelo coronavírus. Tudo isso por causa deste ano cruel de 2020. Só Deus sabe o que cada um de nós vem suportando. Só Deus sabe o que você vem suportando. Só Deus sabe porque todos nós estamos tristes. Só Deus sabe porque nós temos sorrido pouco. Só Deus sabe quantos de nós chorou em silêncio e sem que ninguém nos ouviu chorar. Numa época de reflexões como é esta, a época do Réveillon, é impossível não pensar em tudo isso. É inevitável. Afinal, nós estamos chegando ao fim do ano com um espírito bastante cansado, bastante sofrido. Mas, se tivermos que refletir, então é preciso refletir também sobre as plantas, que depois do inverno rigoroso renascem todos os anos. É preciso refletir também sobre aquelas plantinhas frágeis que nascem nas pequenas rachaduras do asfalto. E quando fazemos isso, nós devemos nos lembrar de que, como seres humanos, nós temos poderes muito mais fortes do que essas plantinhas. Em especial, os poderes que a física quântica é capaz de despertar em nosso espírito. Poderes que nos fazem fortes para suportarmos dificuldades e sofrimentos. Poderes por meio dos quais nós podemos superar deficiências e concretizar projetos. Esses mesmos poderes que as partículas possuem, de, inclusive, voltar ao passado, segundo os diagramas de Feynman, para lá do passado, trazer soluções para resolver os problemas do presente, como é no caso da fenda dupla, quando a partícula tem que passar ao mesmo tempo por dois lugares. E se nós voltássemos ao passado, até alguns meses atrás, quando essa pandemia começou,
e de lá até o atual momento. Então, o que é que nós observaríamos? O que nós poderíamos aprender com isso? Você se lembra sobre como, pela primeira vez na história, os cientistas do mundo inteiro se empenharam num esforço comum, numa sinergia, trocando informações uns com os outros, para assim eles poderem criar uma vacina contra o coronavírus? Você se lembra disso? Você se lembra de como isso foi bonito? Você se lembra das diferentes empresas e bancos se enganjando nas campanhas de auxílio às pessoas necessitadas que perderam seus empregos e a fonte de renda? Você se lembra como as pessoas humildes, entregadores, motoboys, carteiros, pessoal da limpeza pública, motoristas e cobradores, essas pessoas até então invisíveis à indiferença dos nossos olhares, como elas foram tratadas com respeito e carinho durante a pandemia? Você se lembra do pessoal da saúde, médicos, enfermeiras, atendentes hospitalares? Foram admirados por todos nós como verdadeiros heróis. Isso foi inédito na história de todos nós. Foi inédito na história da humanidade moderna. Esta corrente de solidariedade despertada pelo coronavírus. Diga-me, por que isso tem que ficar somente na história? Por que isso tem que ficar lá no passado? Por que isso não pode acontecer novamente com cada um de nós? Afinal, nós ainda continuamos sendo aquela mesma pessoa. Então, por que não fazer como as partículas fazem? Por que não viajar no tempo através dos diagramas de Feynman? Por que não extrair dessa experiência do passado a experiência de enfrentamento da pandemia, demonstrada por esse pessoal todo? Por que não utilizar essa mesma experiência nesse atual momento de Réveillon? Veja, ao estudar o fenômeno da dualidade onda-partícula, o físico francês Louis de Broglie, prêmio Nobel, postulou que toda partícula é acompanhada de uma onda invisível, que ele chamou de onda guia, e que os físicos conhecem com o nome de onda de Broglie. Segundo Louis de Broglie, essa onda é quem orienta a partícula sobre que trajetória ela deve seguir, sobre como a partícula deve se comportar. Na verdade, essa onda guia funciona como uma verdadeira central inteligente da partícula. É como se a onda guia fosse a consciência da partícula. Stephen Covey, famoso escritor, consultor e conferencista no campo da administração das empresas, norte-americano, intuiu essa mesma ideia de onda guia, sem saber, mas aplicada à realidade humana, com o nome de voz interior. Embora Stephen Covey não soubesse que estava fazendo isso com base no fundamento quântico da onda guia de Broglie. Afinal, ele não era físico. Segundo Covey, quando você ouve a sua voz interior, então você sabe como deve agir nos momentos de dificuldades, nos momentos de crises e mudanças, exatamente como nesses momentos da atual pandemia. Se você souber ouvir a voz interior, ela vai te orientar, assim como a onda guia faz com a partícula. Ela vai
te orientar como voltar a utilizar aquelas mesmas soluções que foram utilizadas no contexto da pandemia, lá no início, e que funcionaram tão bem. A onda guia de Broglie e a voz interior de Stephen Covey são a mesma coisa. Foi precisamente essa a descoberta que eu fiz como engenheiro físico e filósofo no campo da pesquisa sobre a atuação dos processos quânticos na vida prática das pessoas. Deste modo, o balanço das coisas ruins que aconteceram com todos nós neste ano de coronavírus não precisa ser um inventário de uma tragédia total. Uma tragédia capaz de descolorir a noite do nosso próximo Réveillon. Segundo o princípio da complementaridade de Niels Bohr, nós e as partículas vivemos em dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Um mundo físico corpuscular e um mundo não físico ondulatório quântico. É precisamente dessa dimensão quântica transcendente, segundo o princípio da complementaridade de Niels Bohr, que nós extraímos os nossos poderes quânticos. Mas trata-se de uma dimensão incomensurável, imponderável, invisível, sem tempo, sem espaço, sem causalidade, sem substancialidade. Por isso, aquilo que nós percebemos com os nossos sentidos não conta toda a história das coisas que realmente acontecem conosco. Não conta toda a história das nossas experiências. Os fundamentos permanecem invisíveis. Essas coisas que eu chamo de intangíveis quânticos. Desde a hora que você acorda pela manhã até a hora que você vai dormir à noite, o seu cotidiano, ele é prenhe, ele é grávido, ele é pleno de processos quânticos invisíveis. Nesse exato momento, enquanto você está assistindo a este vídeo, processos quânticos incríveis estão acontecendo com você. Forças e energias estão atuando sobre você. E se você souber ouvir a sua voz interior, então você terá acesso a esses processos para, desse modo, se empoderar, tomar posse da sua condição de cidadão quântico. Eu já falei em outros vídeos. A física quântica é uma física da esperança. Ela nos dá o direito de ter esperança. Esperança não fundamentada apenas na fé ou na religião, mas esperança fundamentada na convicção, na certeza, na mordência dos fatos, na concreticidade da realidade. Então, de fato, esse próximo Réveillon poderá ser o Réveillon da virada. Um feliz ano novo quântico.